Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu trago para vocês um clássico dos anos de 1980, mais precisamente 1984, que esse livro foi publicado. Foi um clássico na época, todo mundo leu esse livro, A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Milan Kundera, ele é comunista, ainda é vivo, ele nasceu em 1929, na antiga Tchecoslováquia, que agora foi dividida, né, a República Tcheca e a Eslováquia, mas na época que ele nasceu, em 1929, portanto, há 92 anos, era unificado o país, né, se chamava Tchecoslováquia, e ele participou do movimento comunista, na época, ele é comunista. Então, na época que aconteceu a Primavera de Praga, quando a União Soviética, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas invadiram a Tchecoslováquia, ele era um militante político muito forte lá. Tanto é que ele foi expulso da Tchecoslováquia, ele se exilou na França, virou cidadão francês, e muito tempo depois que ele perdeu a nacionalidade tchecoslováquia, né? Ele novamente reatou os laços com o país de origem depois de muito tempo. Então ele ficou exilado na França porque ele participou de vários levantes lá comunistas na época da Guerra Fria, né? Na época que a União Soviética e os Estados Unidos viviam em conflito. Enfim, mas ele é um ativista político, né? Se bem que ele está bem idoso agora, dificilmente ele está lutando em prol de alguma coisa, né? Mas um detalhe peculiar desse livro, da Insustentável Leveza do Ser, é que ele virou um filme. E é a única obra do Milan Kundera que ele autorizou uma filmagem. Então, não mais, depois desse filme, ele não mais deixou nenhum livro dele ser adaptado para as telas. Então, eu acho que não gostou do filme, dizem que o filme é muito chato, se arrasta muito, tem mais de 2 horas e não faz jus ao livro, para variar, né? Geralmente um filme dificilmente faz jus ao livro. E esse título, A Insustentável Leveza do Ser, é tão assim, encantador, eu diria, que dá a impressão de que é uma obra de amor ou uma obra poética, mas não é nada disso não. Esse livro é muito intenso, muito forte, não é recomendado para menores de 18 anos, ele tem um forte teor erótico, portanto, o pessoal de 16, 15 anos, eu não recomendo lê-lo. Primeiro que é uma leitura muito difícil para essa idade, porque tem relações aqui afetivas muito intensas, tem confrontos assim, afetivos, confrontos psicológicos, tem muito drama, tem muito choro, tem muita mágoa, tem infidelidade. Então, a história gira em torno do casal chamado Thomas e Teresa. Thomas, ele era um médico muito conhecido na região onde ele morava, cirurgião, e a Teresa, por acaso, encontrou com ele num bar. Então, o Thomas, ele tinha acabado de se separar da esposa. Aliás, fazia algum tempo que ele já tinha se separado da esposa, era uma pessoa divorciada, e ele tinha um filho com essa primeira esposa dele, que ele não tinha muito contato, isso que eu acho bastante estranho no livro, a frieza com que ele trata o filho, e o filho termina indo atrás dele, assim, né? Então, é o filho que tem mais contato com o pai do que o pai com o filho, geralmente é o oposto, né? Mas enfim, eu sei que o relacionamento dele com a primeira esposa foi tão problemático que nem o filho ele quis ter contato. E a Teresa teve uma infância muito complicada com a mãe. A mãe dela era uma pessoa muito maltratada pelos namorados, a mãe dela nunca teve uma estabilidade emocional muito forte e isso veio espelhando na filha. Portanto, a Teresa vive uma situação eu diria até de ácida,
tóxica com o Thomas, porque ela vem de uma infância muito problemática com a mãe dela. E a mãe dela transforma a filha, né? A filha dela é uma pessoa que é emocionalmente dependente do Thomas. Então eu vejo uma mulher que aceita coisas que uma mulher normal jamais aceitaria. É uma relação extremamente tóxica. O Thomas é uma pessoa extremamente leviana, libertina. Chega uma hora que a gente tem ojeriza dele. Fiquei com nojo, sério mesmo, fiquei com nojo do Thomas. E tem um outro casal também na história chamado Sabina e Franz. O Franz é casado e a Sabine, ela é, vamos dizer assim, Sabina, desculpa, vamos dizer assim, ela tem uma leveza no ser, vamos dizer assim. Esse livro fala leveza do ser porque fica aquele contrabalanço de leve e pesado. Eu sinto que a Teresa é a situação pesada da história, juntamente com o Thomas. E a Sabina, ela é a situação leve, juntamente com o Franz. Apesar do Franz ser um homem casado, ela tem um relacionamento com o Franz. Já teve também um relacionamento muito forte com o Thomas. Então, ela vive aquela dualidade entre Thomas e Franz e a Teresa no meio. Então, e a Sabina não é a única mulher que o Thomas se envolve, entendeu? Então fica uma coisa muito, eu vou dizer assim, pervertida. É um livro muito pervertido nessa visão, né? Nesse ponto de vista. Portanto, são relacionamentos complicados. A Sabina é aquela mulher independente, livre de tudo. É uma pessoa que é artista plástica, tem aquela desenvoltura, aquele jeito descolado, aquele jeito, né, da pessoa que vive na boemia. E a Teresa é uma mulher mais focada. Então são contrabalanços, são pesos e contrapesos na história. E tem no meio de tudo isso o amor não correspondido, que eu acho que não é correspondido no início do Thomas pela Teresa, porque dá a impressão que a Teresa ama muito mais o Thomas que ele a ela. E eles vivem nesse conflito. E no meio de tudo isso tem a Primavera de Praga, que é a história do conflito da União Soviética que invade a Tchecoslováquia. E esse livro retrata aquela situação política da época. Então, o Milan Kundera, ele faz um amarrado de histórias de amor, história política. Ele entra muito em música, em teatro, em cinema, porque a família do Milan Kundera é uma família muito erudita. Então ele conhece muito de teatro, de música clássica, e ele vai tendo um intermeio de tudo isso no meio da história. É muito interessante o livro. Apesar de ser bastante pesado, às vezes tem muita crítica social, crítica política, tem conflito existencial aqui, o porquê que a gente existe, o porquê que o mundo é mundo. E também existe não é linear, existe um vai e vem da história, mas a história é muito bem amarrada. Você dá a impressão de que você está no final do livro, mas na verdade você está no início da história, e ele explica direitinho, então você não fica perdido. É um livro que merece ser relido. Esse é a segunda vez que eu leio esse livro. Eu li quando eu tinha por volta de 20 anos. Eu achei bastante intenso, bastante pesado. E depois, na releitura, eu tive uma outra visão. Eu tive uma visão mais técnica, uma visão mais adulta da história. Então, a gente não fica só baseado nas infidelidades do Thomas. Tem todo um conflito aqui, um conflito de ideias, um conflito de humanidade, um conflito político, uma crise existencial muito forte. Então tem aquele velho efeito borboleta também, né, na história, uma história que vai e vem, como eu falei, mas ela amarra direitinho, você consegue entender bem o que ele quer passar na história. E é bem trágico, eu diria. Não vou contar o final, óbvio, mas assim, o livro, não sei se o filme é desse jeito, porque eu não assisti ao filme, mas dizem que o filme é um pouco mais arrastado e o livro é bem intenso.
E também tem a história de um cachorrinho, o Karenin. É uma cadela, na verdade, a Karenin. É muito legal a Karenin, assim. Parece que ela tem vida própria também na história. E tem um finalzinho meio triste, né? Eu chorei 2 vezes. Chorei da primeira vez que eu li e chorei na segunda vez que eu li, por causa da cadelinha, da Karenin. Mas, enfim, um livro muito intenso, A Insustentável Leveza do Ser, que realmente é insustentável, gente. Leia um livro. Se você já leu, dê sua opinião, escreva para mim no canal. Vamos conversar sobre o filme, sobre o livro. De repente você assistiu ao filme também, né? Você conta para mim o que você achou do filme. E eu achei bastante legal. Eu sugiro que vocês leiam Milan Kundera. Ele agora vive na França, o Milan Kundera, mas ele conseguiu reaver a cidadania eslováquia ou tcheca, né? Eu não sei se na época ainda era tcheco-eslováquia quando ele conseguiu a cidadania, mas enfim, ele tem dupla cidadania, está vivo e merece todo o nosso aplauso, porque isso aqui é uma obra-prima, viu? Muito obrigada por ter assistido, tudo de bom para vocês. Escrevam para mim, se inscrevam no canal e eu aguardo o retorno de vocês. Beijos e até!